noite, eu sou Ana Castilhos, do blog Moquifo Zen Chique, e a gente vai começar agora uma série de vídeos conversando com a Adriana Moll, que a gente vai falar de assuntos, vários assuntos do cotidiano, vários assuntos até polêmicos, mas todos com fundamentos na tradição védica, que é o assunto que a Adriana mais domina, nossa professora de simbolismo védico, estudante, discípula da nossa mestre Glória Arieira. Então ela vai contar um pouquinho sobre o que é tradição védica, o que é Vedanta, para a gente poder se situar no que isso representa, tá bom? Muito bem, meu nome é Adriana Moll, eu sou aluna de Glória Arieira e faço parte dessa tradição védica indiana. A tradição védica indiana ela tem uma grande representação no Brasil, que é feita pela Glória, né? E Glória é uma mulher, uma grande professora que estudou na Índia na década de 70. Ela foi muito jovem, muito moça e passou algum tempo na Índia, de 1974 até 1978. E lá ela esteve estudando com grandes mestres de Vedanta, na época, Swami Chinmayananda e Swami Dayananda Saraswati. Ela estudou com eles e fez um curso. E com isso, ao final do tempo dela, lá na Índia, do tempo do curso dela, ela voltou para o Brasil para poder passar a lecionar aqui e trazer para a gente essa riqueza da tradição védica. A tradição védica, como diz o nome, ela se baseia nos Vedas, né, que são livros sagrados, né? Na realidade, eles são um conjunto, né? Ele é um corpo de conhecimento. Os Vedas, eles não são um livro, eles não são... Ele, na realidade, é um corpo de conhecimento. Ali você encontra tudo, você encontra... qualquer questão que você tenha, os Vedas tratam sobre isso, né? E é uma tradição que é uma tradição ancestral, milenar. Não é religião. Não é religião. As pessoas costumam confundir muito, né? Eles acham que a tradição védica ela é uma religião, né? Que elas confundem a tradição védica. A tradição védica é um complexo de coisas, né? Enfim, nós vamos ter oportunidade para poder falar sobre isso, né? Vários conceitos. Já vou fazer um convite para ela contar as histórias, porque são maravilhosas, a gente aprende muito. E então depois a gente vai contar várias historinhas aqui, que são as a história das Puranas, as né? Puranas, né? Que enriquece bastante, eu acho, que esse conhecimento. Trazem uma riqueza muito grande. Então, essa tradição védica é baseada nos Vedas, né? São 4 Vedas, né? E durante muito tempo, né, essa tradição ela foi passada oralmente, de mestre a discípulo. Então, de milhares de anos atrás, ela vem sendo transmitida, né, numa forma que eu acho muito bonita, que ela vem sendo passada de um mestre para o seu discípulo, que se transforma em mestre e que passa para outro discípulo, e ela foi passada durante muito tempo oralmente, não havia escrita, em um determinado período não havia escrita, né? O sânscrito, ele é uma coisa antiga, mas ele ainda veio depois disso. Antigo, tipo 7.000 anos, né? É uma tradição bem antiga. Essa tradição védica, ela começou, né, na região, né, no subcontinente indiano, e hoje até arqueologicamente foram encontradas vestígios, né, de cidades antigas, onde encontraram locais onde eram feitos antigos rituais, porque o que acontece, não existiam templos como a gente vê na Índia hoje, esses templos são coisas muito mais modernas, né? Na época eram feitos rituais, de fogo, vários tipos de rituais, que a tradição védica tem muitos, a primeira parte dos Vedas fala a respeito de rituais, então eles tinham, a gente vê, tem algumas fotografias, algumas imagens, a gente vê aqueles quadrados feitos de tijolos, né, que aquilo tudo tem um número correto de tijolos para serem feitos aqueles rituais de fogo. Então eles encontravam, tudo tem um significado e os significados são riquíssimos, né? Nós estamos falando de uma forma geral. E então foram encontrados nessa região resquícios dessas cidades. E ali se percebe o início dessa tradição védica, que ela cresceu, na época o rio sagrado para os indianos era o rio Saraswati, mas o rio Saraswati secou. Então essa tradição védica indiana migrou das margens do rio Saraswati
para o rio Ganges, para as margens do rio Ganges que existe, né, é o rio que nós conhecemos hoje, e onde existem os vários ashrams, né? E hoje o rio Ganges é o grande rio sagrado da Índia, mas o rio Saraswati foi sagrado, ele foi esse grande rio sagrado no passado. E devido a gente não sabe quais foram os motivos climáticos que levaram a esse rio secar, as pessoas precisaram migrar de lugar. Bom, com isso, toda essa tradição saiu da região entre o rio Sindus e o rio Saraswati, migrou para o rio Ganges e ali começou, né, o que nós conhecemos, o que nós temos mais contato hoje. Essa tradição védica, ela teve muitos grandes mestres, né? E o grande mestre da tradição que nós seguimos, que é a tradição da Glória Arieira, do Swami Dayananda Saraswati, que é a tradição que eu sigo, ela vem de um mestre chamado Shankara. Shankara foi um grande mestre de Vedanta, que ele juntou todos aqueles conhecimentos antigos, porque na época de Shankara, o que houve? O budismo estava muito forte na Índia, né? Então, grande parte do conhecimento védico estava começando a ficar perdido. E o que Shankara fez? Shankara reuniu tudo aquilo, fez vários estudos, fez vários comentários. Então, o que nós estudamos hoje é proveniente desse grande e fantástico trabalho de Shankara. E Shankara formou vários professores, vários acharyas, como ele falava, né? Os Shankaracharyas, né? E esses professores foram ao longo da Índia ensinando em vários lugares. E com isso essa tradição védica voltou a florescer, né? Então Shankara, ele é uma pessoa, ele é um homem muito importante, ele tem um nome muito importante por causa disso. Ele trouxe a escrita, né? Não trouxe a escrita, mas não, a escrita não trouxe a escrita, desculpa. Ele escreveu... Na realidade, eu acho que ele compilou, Ana Paula, o que eu entendo disso é que ele juntou, ele foi juntando aqueles ensinamentos todos. Que era tudo oral, aí ele... Não, mas nessa época de Shankara já tinha sânscrito. O sânscrito é anterior a isso, anterior a esse período de Shankara. Shankara, quando ele foi um estudante, ele já estudava em sânscrito, entendeu? O que ele fez? Ele organizou, entendeu? É como se você pegasse várias coisas que são muito ricas e muito grandes e você, de alguma maneira, você conseguisse administrar aquilo para que aquilo fosse mais fácil para os alunos, os discípulos que você tem aprenderem. E essa forma dele, essa maneira com que ele conseguiu organizar, facilitou muito a vida de todos, inclusive a nossa. E dessa linhagem de Shankara, o que acontece? A forma como ele ensinava, a forma como ele passava, isso veio até os dias de hoje, né? E essa linhagem de mestres que se manteve firme, que se manteve grandiosa, né, que é uma referência até hoje, porque o que acontece? Na tradição védica, a tradição védica não é uma filosofia, as pessoas muitas vezes colocam isso como uma filosofia, não é uma filosofia, que filosofia é o que acontece? Você é capaz de trocar ideias discutindo a respeito daquele assunto. A tradição védica não, ela é um corpo de conhecimento que ela é transmitido mesmo. Que foi da onde surgiu a Ayurveda? O Ayurveda está escrito nos Vedas. A Ayurveda está escrito nos Vedas, é. Sim. Aquela coisa da arquitetura deles. Sim, tá tudo isso. Tá tudo nos Vedas. Por isso que é tido como um corpo de conhecimento. O que é mais apaixonante, que eu sou totalmente apaixonada, é que tudo tá ligado, né? Mesmo que não é uma coisa que é separado, tudo tá ligado e você estuda um conhecimento que é aí, pelo menos de uns, vamos botar aí, 5 a 7 mil anos atrás, e ele é totalmente atual. Totalmente, gente. Quem sabe, conhece um pouco de Ayurveda, sabe o quanto aquilo que a gente falava, eles falaram lá atrás, você traz pra cá e é a mesma coisa, assim. Você aplica o ensinamento, adaptando uma coisa aqui e outra ali, que eu nem sei se tem essa adaptação para o Ocidente, né, para a nossa cultura. É um negócio que é muito atual tudo. É muito rico. Olha, a gente vai fazer muito vídeo porque vai ter muito assunto pra falar. O simbolismo indiano, ele é fantástico. O simbolismo indiano é fantástico, gente. As histórias são todas atuais, é incrível. Depois há muita coisa. Vocês podem ir falando lá, tirando as dúvidas. Eu queria saber. É muito legal. E onde é que Vedanta se encaixa nisso tudo? Vedanta significa a parte final dos Vedas. Anta, a parte final. Veda, né? Vedanta, a parte final dos Vedas. E Vedanta, qual é o grande benefício, o que é a grandiosidade, o que é o importante de Vedanta? Que Vedanta aponta pra gente um caminho, o caminho do autoconhecimento. Como você, né, que tem suas angústias, tem suas limitações, tem suas dificuldades, como é que você vai perceber que você é esse todo, né?
Como você vai perceber que você já é aquilo que você busca? Como você vai perceber que você não é limitado? Como você vai perceber que você é muito maior do que você possa imaginar que você seja, né? Que todos os problemas, não existem problemas, a solução está em você mesmo. Que você é o sujeito e o objeto. Exatamente, você é o próprio. Fantástico. Você é o sujeito e o objeto da questão. Dá um exemplo. Um exemplo de você ser o sujeito e o objeto, aí vamos entrar no conhecimento de Vedanta, né? Não, porque eu lembro quando você dorme, né? Nossa, eu dormi profundamente. Sim. Ou então, né, você mesmo é o observador de você, né? Como é que você sabe que você dormiu? Porque aí a gente pode falar, né, sonhos, dos três estágios, né? Que é o estágio do acordado, o estágio, né, do sonhando e o estágio do dormindo profundo, né? Então o que acontece? No momento em que você está acordado, você está desperto, né? Você está alerta, todas as coisas que acontecem com você está lidando com o universo, os seus sentidos estão todos funcionando, a sua mente está captando, os seus olhos estão vendo, então você está alerta. Um outro estágio é o estágio quando você está sonhando. O que acontece? A sua mente também está funcionando, como no estágio seu em que você está alerta, mas toda aquela história está acontecendo dentro da sua cabeça. Se você pode estar fazendo um sonho, que você está em algum lugar, que está visitando uma pessoa, que você está conversando com alguém. Na realidade, aquilo não está acontecendo, mas está acontecendo, porque está acontecendo dentro. Bom, a gente sabe que nesse momento que nós estamos dormindo profundamente, você estava ali, mas você não tem a percepção de que você estava. É o momento em que os dois se fundem, que na realidade não são dois. Você tem a sensação de que são dois, mas na realidade não são dois, é apenas um. Quando você fala assim, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei com... Você vai começando a descrever as coisas que eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas quem tá observando esse eu? É o sujeito, né? Sim, porque você é o próprio. Que Vedanta estuda esse ser. Porque você é o próprio observador. A própria consciência. E o próprio observado. Exatamente. Né? Isso é então, muito mágico, é isso que Vedanta ensina. Você é observador e você é observado. É que a gente, numa realidade relativa, a gente percebe uma separação. Que não há. Não há. Vedanta ensina que não há. Pode parecer meio complexo, gente, pra quem nunca ouviu falar, né? Parece assim, gente, papo maluco, mas a gente vai falando aos poucos e vai esclarecendo. Então você entende, você percebe, ou pelo menos você fica até curioso, né, quando você ouve uma primeira vez, que história é essa de que eu sou o observador e eu sou observado, né? De que não há essa dualidade, que na realidade é apenas uma unicidade, é apenas um. Mas como eu me percebo como sendo dois, né? Eu percebo a mim e percebo o outro. Como isso acontece? Que mágica é essa? Como é que isso fecha, né? Isso fecha no estudo de Vedanta, né? Vedanta ensina para você que existem duas realidades, uma realidade absoluta e uma realidade relativa. Nós vivemos uma realidade relativa, uma realidade dual, uma realidade em que há um e dois. Mas na realidade absoluta não há um e dois, só há um. Não tem como ter dois. Esse absoluto, ele é o todo, e nós somos esse todo. Então, Vedanta ensina isso, não há dois, só apenas um. Então ele... Tudo é um porque tudo se complementa. Nem há complemento. Não, mas... na realidade absoluta nem há complemento, porque você não tem como complementar uma coisa que já é. Esse absoluto, o que a gente tem que entender nessa realidade absoluta, que é onde a gente vive na relativa, mas a gente tem que estar sempre com o nosso... É a imagem de Ganesha. A melhor imagem para isso é a imagem de Ganesha dançando. Quando Ganesha dança, ele tem um pé colocado no chão e o outro pé suspenso. O pezinho dele colocado no chão diz o seguinte: a gente vive no mundo relativo, a gente vive uma vida física, uma vida material. Mas o nosso pé suspenso significa que nós não podemos esquecer essa realidade absoluta. A gente tem que ter um pé na realidade relativa e na realidade absoluta. E na realidade absoluta não pode ter complemento. Porque para você complementar é porque está faltando uma parte. Mas ele não está faltando parte nenhuma porque ele é o todo, então não há complemento. É muito legal. Então tá, a gente vai parar por aqui, senão vocês vão pirar o cabeção. Já deve estar assim, gente, que papo é esse? E a gente daqui a pouco não, mas a gente já pode falar até que um dos próximos vídeos pode falar de Ganesha, já que você falou dele. Sim. E ele normalmente é o que abre todas as portas e remove todos os obstáculos. Então vai ser o primeiro que a gente vai contar de Ganesha, que é um fofésimo.
E a história é muito legal. E assim, são várias histórias, né, que as pessoas contam, a gente vai contar dentro do que a Adriana estuda. A gente vai procurar falar dentro da tradição védica. Vai falar assim, mas eu escutei outra coisa. Tem muita história, gente, muita história. Mas a gente vai contar dentro do que a gente vai procurar um alinhamento dentro da tradição. Exatamente. Da forma como eu aprendo da minha professora, né, da minha mestre, e da forma como ela aprendeu dos mestres anteriores, para que a gente seja coerente com a nossa tradição. Exatamente. Então é isso. Se você gostou, dá um like, né? Pode contar para os seus amigos, enfim, divulga o que você quiser fazer, tá bom? E se tiver sugestão, qualquer coisa, é só deixar um comentário aqui que a gente vai ter o maior prazer em olhar. Beijo, namastê. Hariom.